Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imóveis Podcast, esse podcast que visa desbravar cada ponto do mercado imobiliário. Meu nome é Rafael Weiner, eu sou o host desse podcast e como vocês podem ver, hoje a gente está num ambiente diferente. A gente não está gravando aí no nosso estúdio convencional, isso porque eu estou aqui em São Paulo e eu tive que aproveitar a minha vinda para trocar essa ideia com um grande amigo meu, especialista em leilão de imóveis. Então, nosso convidado de hoje é Victor Oliveira, que, como eu falei, é advogado, especialista em leilão de imóveis. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal. Victor, muito obrigado aí por aceitar o convite. Cara, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Uma autoridade sem dúvida nenhuma no que fala. Cara, é incrível, sou seu fã. Obrigado pelo convite. Vamos fazer uma boa prosa aí, uma conversa boa. Boa, tenho certeza que vamos. Cara, para começar então a nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como funciona leilão de imóveis. Tem muita gente que tem um preconceito, acha que daqui a pouco a pessoa que trabalha com leilão de imóveis está se aproveitando ali de uma brecha da lei. Como é que funciona isso de leilão de imóveis de uma forma geral para uma pessoa que nunca ouviu falar disso? Cara, leilão de imóveis você tem que identificar como se fosse uma oportunidade de você comprar um mesmo imóvel mais barato. Qual que é o grande preconceito que as pessoas têm? Aliás, quais são os dois maiores? Um, que a pessoa que arremata é maldosa, porque está colocando a pessoa na rua. E dois, desocupação. O pessoal acha, porque o imóvel está ocupado, que vai ser um inferno, porque eles veem algumas histórias e tal. Então, assim, esses são os grandes preconceitos. Mas, de um modo geral, é a melhor forma de você comprar um imóvel pronto com desconto. 50%, 60%, 70% de desconto. Legal. Então, como é que funciona isso para um imóvel ir para leilão? Tá. Existem duas formas de um imóvel ir para leilão. Vou te dar um exemplo. Você fala muito sobre construir casa financiada, certo? Perfeito. Então, quando você compra algum imóvel ou constrói um imóvel financiado, ele está em garantia desse financiamento. Ele está em garantia. Se a pessoa atrasa as prestações, vamos supor 3 ou 4 prestações, o banco, no comum, assim, no geral, fala, tomou o imóvel. Não é isso que acontece na prática, não é que ele tomou o imóvel. É que, de fato, a lei determina que o banco tem que levar esse imóvel, que você não pagou a prestaçãozinha do financiamento, a leilão. Esse é um tipo de leilão. É o leilão extrajudicial, o dos bancos. Um dos meus preferidos, inclusive, porque é maravilhoso. O outro tipo é aquele leilão tipo assim, Rafa, bati no seu carro. Deu 100 mil para consertar. Aí você vai me processa, porque obviamente eu não te paguei, 100 mil é muito dinheiro, você me processa, e aí você encontrou que eu tenho um imóvel e você vai usar esse imóvel como forma de pagamento. O que vai acontecer? Esse imóvel vai a leilão para pagar a dívida que eu tenho com o Rafa, e aí transforma esse imóvel em dinheiro, você recebe, e a pessoa, obviamente, que arrematou tem um benefício, eu, obviamente, fico prejudicado, entre aspas, porque perdi o imóvel, mas porque eu tenho uma dívida. Legal, então a grande oportunidade tem realmente achar esses leilões, e justamente pelo imóvel estar indo em leilão, tu vai conseguir comprar ele a um valor muito abaixo do mercado e justamente depois fazer a venda desse imóvel. Sobre esses valores de leilões de imóveis, como é que se define isso? É o banco que daqui a pouco está colocando esse imóvel a leilão, que vai colocar qual é o valor mínimo justamente para esse leilão? O quanto tu consegue de fato comprar um imóvel? Qual é o valor que tu consegue comprar esse imóvel abaixo ali do preço de mercado? De novo, vou separar em dois universos. Tá. O dos extrajudiciais, que são os bancos, e os judiciais, que são os leilões, né, do Poder Judiciário. Dos bancos, tá? Dos bancos. Cara, a precificação, quanto custa esse imóvel ou não para fins de um leilão, está determinada em lei. O banco não faz uma avaliação de quanto vale aquele imóvel efetivamente. Então, existem duas praças, que são dois momentos que você pode comprar um imóvel em leilão. A primeira, que é a primeira oportunidade de compra, e a segunda praça, a segunda. Em regra, a segunda praça tem desconto. Como é que funciona? Nos bancos, o primeiro leilão, é precificado ou pelo valor venal do imóvel ou pelo valor do contrato que estava no financiamento. Tá. Isso pode ser bom ou ruim. Se o valor venal for baixo em relação ao valor de mercado, isso acontece com frequência, você tem já um imóvel descontado em relação ao valor de mercado. E o segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida. E aqui que tem a genialidade da coisa. Se o cara atrasou prestações, vamos supor, ele tem 500 mil de imóvel financiado e ele atrasou 3 prestações, vai ter, sei lá, 500 mil de dívida. Agora,
Se ele tem uma dívida, ele já comprou esse imóvel há 10 anos, mas ele tem uma dívida, sei lá, de 90 mil e o imóvel vale 1 milhão, é claro que eu estou estressando aqui, né? Mas 90 mil e 1 milhão, o imóvel vai a leilão por 90. Então, no extrajudicial, não tem um limite para o desconto em relação ao valor de mercado. E aqui que está o ponto. Você pode comprar imóveis, eu já vi imóveis, inclusive, 80%, 90% mais baratos. Eu já vi, inclusive, 99,9% maluquice, mais baratos em relação ao valor de mercado. Então, tem essa grande oportunidade. Agora, nos judiciais, o desconto é um pouco menor. Por quê? Aí é diferente. Se eu chegar para você e falar assim, fala o valor da última casa que você está construindo. 1,5 milhão. 1,5 milhão, beleza. Eu processei o Rafa, o imóvel dele está indo a leilão para me pagar. No leilão judicial, o imóvel pode ir até 50% mais barato. 50%. Então você tem a casa de 1,5 milhão de valor de mercado, ela vai ser avaliada por um perito, tal, ele falou, vale 1,5 milhão. Vai ser vendida no leilão por 750. Então, tem esses dois tipos de precificação. Um que pode te dar um desconto absurdo e o outro que vai te dar um desconto um pouco menor, mas ainda é muito significativo, né? 50% é muita coisa. Nossa, que loucura, cara. Então, realmente é uma grande oportunidade porque, pô, imóvel 80%, 50% mais barato, eu trago muito pro paralelo de construir para vender, porque aqui a gente fala a mesma coisa, o imóvel depois de pronto valoriza 50%, 60%, então tá muito ligado ali as coisas. Cara, mas uma questão que eu tenho muita curiosidade de entender, como é que funciona assim, na prática mesmo ali um leilão de imóveis? É algo feito presencialmente, é tudo feito online, como é que funciona para dar um lance? Porque, que nem tu falou, esses valores que eles vão a leilão é justamente o valor inicial, né? Então, eu imagino que devem ter várias pessoas ali competindo, fazendo lances, e esse valor vai subindo. Como é que funciona na prática, assim, um leilão de imóveis? Você já deve ter assistido aqueles filmes mais antigos que a galera ficava levantando plaquinha, sabe? Não, dou tanto, aí 1, 2, 3, tal. Então, isso não existe na prática mais, tá? Isso é uma prática super antiga, é uma coisa que não funciona assim. Hoje é tudo online. Então, eu posso estar no Japão arrematando um imóvel no Brasil, com muita tranquilidade. Inclusive, super recomendável, né? Porque você tem várias... Enfim, por exemplo, o pessoal que está nos Estados Unidos tem a questão cambial. Então, o cara vai comprar um imóvel descontado morando lá fora, investindo aqui no Brasil. Então, tem esses elementos. Tudo online. Tudo online. A exceção é um presencial. É muita exceção. Eu conheço, acho que, um leiloeiro do Rio de Janeiro que faz híbrido, que é online e presencial ao mesmo tempo. Mas 99,9%... tudo online. E como funciona? É daquela mesma forma. Tá aqui, essa caneca por 500 mil, representando o nosso imóvel de forma figurativa. Você vai lá e fala assim, dou 505, 510, 515, 520, 525, e vai subindo. Você tem que chegar até a viabilidade. Faz sentido arrematar até quanto? Tem que fazer a conta. Fez sentido. Leva para casa. Legal, então eu imagino que a grande sacada está em realmente fazer esse estudo de viabilidade para tu entender, pô, até onde esse negócio é viável para mim e tu ficar fazendo esse leilão até chegar nesse imóvel, porque eu imagino que um dos grandes erros de leilão deve ser a emoção ali, então o cara meio na ansiedade, então pô, vai subindo, tu gostou daquele imóvel, enfim, tu vai chegar ali num valor e daqui a pouco tu tá fazendo um mau negócio, né? Cara, esse é o maior problema dos iniciantes, inclusive, porque eles chegam nesses imóveis super descontados e eles veem lá umas competições absurdas. Porque qual que é o grande benefício do leilão, especialmente esses extrajudiciais que são de bancos? Você dá 5% de entrada, às vezes até 0%. Você não dá nem entrada. Então tem gente que olha para isso como moradia. Então eles se emocionam, porque não tem os 20%, 25% normalmente que tem que dar de entrada para comprar um imóvel. Então ele se emociona e chega perto do valor de mercado. Então qual que é a tarefa de quem quer investir? Fazer a viabilidade financeira. Eu posso chegar até este ponto, deste ponto não faz mais sentido. Eu recomendo mínimo um TIR, né, que é o lucro no período de tempo, de 12 meses de 30%. Líquido, já de imposto de renda de tudo. Nossa. E como é que funciona em relação à competição mesmo desses leilões? Tu entra ali para fazer um leilão e, pô, tem muita gente ali dando lances, às vezes é só tu que tá ali, até porque eu, assim, bem de leigo mesmo, não entendo muito sobre esse mercado, eu não vejo muito divulgação sobre isso, é mais as pessoas que estão ali naquela bolha de leilão de imóveis, que estão ali disputando, como é que funciona isso? Cara, na minha percepção, leilão é uma bolha. Quem tá fora do mercado de leilão não conhece muito bem como é que funciona e tampouco conhece se é competitivo ou não.
Qual que é o ponto? A competição, ela sempre existe e sempre existirá. Não tem como. Não chega num leilão e tem só tu ali dando lance. Pode ser que tenha. Inclusive, tem vários alunos, eu mesmo já arrematei imóveis sem competição alguma, mas é 1 a cada 10, por exemplo, sem competição. A regra é que você tenha pelo menos 1, 2, 3, 5 pessoas competindo por um mesmo imóvel. Porque, de novo, é uma excelente oportunidade de você ganhar muito dinheiro. Tem que ver quem está disposto a ganhar menos. É um jogo de quem ganha menos, não de quem ganha mais. Porque eu tô disposto a ir até aqui. Se o cara tiver disposto a ir a 5 mil a mais que eu, ele ganha menos. Então é um jogo de quem ganha menos. Quanto mais sobe, você ganha menos. Então, a questão da competição, ela existe ainda mais para imóveis que tem uma entrada muito baixa, porque a galera pensa para morar, justamente não tem como fugir. E o investidor tem que fazer o quê? Procurar leiloeiros de outros estados. Por exemplo, eu sou de São Paulo. Eu já arrematei imóveis com leiloeiros de Porto Alegre. Por quê? O pessoal de Porto Alegre não está interessado em imóveis de São Paulo, em regra. E vice-versa. Se tiver um leiloeiro de São Paulo vendendo imóvel em Porto Alegre, o pessoal de São Paulo não está interessado. Então é uma oportunidade para as duas pontas. Então quem tiver interessado em encontrar menos competição, você tem que começar a procurar melhor e se espalhar entre leiloeiros pelo país. Porto Alegre. Quer arrematar em São Paulo? Vai em Porto Alegre, Santa Catarina, tenta procurar em Minas. Leiloeiros fora do eixo Rio-São Paulo, porque a competição diminui significativamente. E essa regra serve para qualquer estado. Legal, Vitor. Eu acho que a gente acabou entrando já bastante no leilão. Eu vou voltar muito nisso, que eu tenho muitas dúvidas. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho da tua história, né? Tu é advogado, trabalha aí com leilão de imóveis. Então eu queria entender como é que tu veio cair nesse mundo do leilão de imóveis, porque que nem tu falou, é uma bolha, né? Então eu imagino que, a pessoa não entra ali na faculdade de Direito pensando, nossa, vou ser especialista em leilão de imóveis, vou trabalhar com isso. Eu até queria saber se é algo que tu chega a ver na faculdade, se é necessário ser um advogado para trabalhar com leilão de imóveis, ou então se não é necessário ser advogado, tu precisa ter alguém ali te auxiliando. Me conta um pouquinho como é que foi essa tua história aí no leilão. Cara, eu já vou contar minha história já meio que respondendo uma pergunta. Você não precisa ser advogado. E por quê? Quem começou com isso foi o meu pai. A gente passou por uma dificuldade financeira que a gente entrou num problemaço familiar há durante a minha adolescência, mais ou menos. E, enfim, ele teve que dar um jeito de arrumar mais dinheiro, porque só pra você ter uma ideia, enquanto eu estava na faculdade eu não tinha dinheiro para pagar. Minha faculdade é particular. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha FIES. Eu tenho FIES, na verdade, até hoje. Porque financeiramente não faz sentido pagar, mas eu não conseguia pagar. A gente não tinha condições. O que ele fez? Simplesmente não tinha curso, não tinha ninguém falando sobre isso na internet, você não encontra material em lugar nenhum, você não encontra livros em lugar nenhum, na faculdade ninguém te ensina sobre leilões. Isso era que ano que ele começou? Cara, ele começou em 2000, acho que a primeira arrematação foi 2010 ou foi 2011, eu não tenho certeza. Ele não tinha como acessar a informação. E como eu te disse, é uma bolha. Como é que ele fez? Ele simplesmente furou a bolha. Ele simplesmente foi lá de intruso, completamente de intruso. Um pouco de sorte, um pouco de meter as caras mesmo e tentar fazer acontecer, porque ele não tinha uma outra situação. Qual que era o problema, Rafa? Ele não podia construir porque a gente não tinha capital suficiente. E não tinha tempo para esperar o imóvel ficar pronto para realizar esse lucro. Ele tinha que pegar o que já estivesse pronto para ele poder lucrar em curto espaço de tempo, botar dinheiro no bolso, pagar as contas de casa, me ajudar minha mãe. Foi esse o jeito que ele encontrou. Então, ele é formado em administração, furou essa bolha do mundo, dos leilões, que, cara, antigamente, hoje tem mais gente falando isso na internet e tal, mas antigamente ninguém falava disso em lugar nenhum. Não, e trazendo até para uma realidade, eu digo que é uma bolha mesmo, porque, cara, eu sou do mercado imobiliário, eu sou engenheiro, eu tô na internet, eu falo sobre construção para venda e, cara, é pouco tempo que eu ouvi falar de leilão de imóveis, sabe? Então, realmente é algo que é uma bolha, né? É uma bolha. Tem o lado bom disso. Claro. Se você tá dentro, você explora ela infinitamente. Agora, quem tá de fora, e isso eu sempre falo muito isso. A galera fica observando a gente nesse mercado, lucrando e tal. Quem fica de fora da bolha só olha mesmo. Porque quem tá fora não tem como lucrar com esse mercado, cara. Não tem como. Ou você entra, de fato, estuda, se dedica, arremata e ganha, você tá fora, você só vai assistir, você é mero espectador. Legal, então teu pai começou ali com leilão de imóveis, então foi algo que tu já via pra ti como
como a tua opção ali de vida mesmo, de carreira, de seguir aquilo? Tu entrou na faculdade de Direito por causa disso? Não entrei na faculdade de Direito especificamente por isso. Claro que teve uma certa influência, mas a verdade é que ele começou aos poucos. A gente começou a ter um pouco mais de dinheiro. Como eu disse, a faculdade foi financiada. Então a gente não tinha muito. Não tinha. E aí assim, eu ia falar trigger, mas os gatilhos que ele realmente foi multiplicando o capital foram nos últimos anos. Porque no começo, você começa com lucros pequenos, porque você investe pouco, você tira um ROI pequeno. Então você investe 30, tira 15, 25. Isso não é muito dinheiro. Embora a rentabilidade seja alta, mas não é muito dinheiro. Depois que ele já tinha um portfólio muito maior, cara, mais dinheiro para investir. Você investe 400, você lucra 200, pô, é menos ROI, mas é um lucro significativo. Então aí a coisa começou a pegar atração. Durante a faculdade eu me especializei em planejamento patrimonial e sucessório. O que é isso? Galera que investe no mercado imobiliário, eu organizava a vida deles, a família inteira, para transmitir o patrimônio, organizar, trazer eficiência. Então isso estava muito ligado com o que o meu pai fazia. E eu comecei a me especializar em planejamento para imóveis, imobiliário, questões tributárias, fui aprofundando e uni esses dois mundos. O que eu fiz? Peguei todo o patrimônio que meu pai construiu, organizei com esse planejamento. A gente usufrui de renda das locações e aí iniciei nesse mercado prestando assessoria e foi crescendo. Legal, então hoje tu presta assessoria e além disso tu arremata teus próprios imóveis? Presto assessoria, arremato os meus próprios imóveis, inclusive até para minha família, até tenho sócios, amigos de infância que são meus sócios. E tem a mentoria também, que eu ensino os meus alunos a fazer as arrematações. Pô, que legal. Então vamos destrinchar isso agora, cada pontinho mesmo, para a gente entender de fato. Primeiro eu queria entender como é que funciona essa questão da assessoria. Então vamos lá. Eu, Rafael, tive essa conversa contigo, gostei do papo, só que, cara, não tenho tempo para aprender para aquilo. O ideal seria, de fato, eu então contratar um especialista, ele vai me prestar uma assessoria, vai tirar uma comissão ali. Isso. Como é que funciona isso? Cara, já viu assessoria para investimentos? Sim. Você vai investir 1 milhão, eles mordem um pedacinho para te fazer as recomendações de onde investir. Aqui é mais ou menos a mesma lógica. O que a gente faz na assessoria? Eu cobro um prolabore, normalmente de 7 a 10 mil reais, mais um percentual de 10% sobre o valor da arrematação. Você não quer fazer nada? Eu faço por você e você só põe o dinheiro? Esse é o FII. A gente só faz assessoria para imóveis a partir de 1 milhão de reais. Então, se interessou, não tem muito tempo, você pode contratar um profissional para ele fazer por você, mas é óbvio que a sua lucratividade vai ser menor, porque você tem que pagar um FII, uma contraprestação para essa pessoa chegar até a arrematação para você, porque dá muito trabalho. Mas, cara, eu já ouvi muita gente falando que, posso estar enganado, tá? Mas que um bom produto ali do leilão de imóveis é justamente imóveis populares, que tem bastante liquidez ali. Então, daqui a pouco eu quero arrematar um imóvel de, sei lá, 200, 250 mil reais, aí eu já não conseguiria um especialista para auxiliar? Você não conseguiria porque eu vou te dizer assim, o mínimo para você receber desse trabalho é pelo menos uns 15 a 20 mil reais, você como assessor. Porque não faz sentido o tempo investido que você vai ter pro valor do imóvel arrematado. Então o seu percentual vai morder muito do lucro. Então, vamos supor, você vai fazer uma arrematação de 200 mil, você não vai lucrar, vamos supor que você lucre 100 nessa arrematação. Cara, morder 20 a 25 mil reais é muito do seu lucro, entende? Então, essa conta não fecha. Para quem quer arrematar imóveis mais baratos, idealmente você tem que fazer uma mentoria. Porque senão você vai simplesmente torrar dinheiro. Legal, Léo. E hoje teu foco é que tipo de imóveis? Eu gosto de médio, alto e alto padrão, tá? Os meus pessoais eu foco nesses tipos de imóveis, principalmente terrenos e apartamentos. Para assessoria, como a gente tem uns clientes que investem mais pesado, uma coisa muito significativa, a gente vai até para imóveis comerciais, galpões, prédios comerciais, etc. e tal. Pô, que legal. Então, realmente, tu consegue arrematar qualquer tipo de imóvel? Como é que funciona? Terreno? Pode ser apartamento? Pode ser casa? Cara, existe alguma restrição quanto a isso? Qualquer coisa. Tem matrícula, pode ser... Tá valendo. Tem matrícula, pode ser... Cara, você pode arrematar um casebre feito de madeira. Você pode arrematar terreno, você pode arrematar terreno com construção sem estar averbada, você pode arrematar prédio de incorporadora que faliu. Você pode fazer tudo que você imaginar. Inclusive, por exemplo, eu falei de falência, isso aí pode ser uma baita oportunidade. Não sei se você sabe, mas quando uma empresa entra em falência, ela tem que vender os ativos para pagar as dívidas. Qual que é a oportunidade?
é um leilão judicial, mas ele não tem mínimo. Você pode pagar 1 centavo. Nossa. No imóvel. É óbvio que isso na prática não acontece, tá? Porque as pessoas disputam. Mas ele começa em 1 centavo. Então, por exemplo, tem uma balada aqui em São Paulo super famosa, fica no centro de São Paulo. Ela valia mais ou menos uns 5 milhões. Ela foi arrematada por 250 mil. Que loucura. 250 mil. E como é que funciona isso na prática, essa divulgação disso? Porque que nem tu falou, pô, surge uma oportunidade dessas, todo mundo fica, que tá na bolha ali, fica disputando ali por essa oportunidade, ou até qualquer tipo de leilão de imóveis. Então como é que, pô, eu, Rafael, agora quero começar a investir em leilão de imóveis. Como é que eu vou saber as oportunidades? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Como é que funciona isso? Rafa, para você que está começando, eu recomendaria entrar nos sites dos bancos, tá? Entra no site da Caixa, do Santander, do Bradesco, porque ali você já vai ter um norte. É uma coisa muito mais tangível para quem não entende nada. Entra no site do banco, lá você vai encontrar uma série de imóveis a leilão. Agora, quando a gente está falando dessas outras oportunidades, como é mais fácil, tem mais competição. Quando a gente está falando dessas outras oportunidades, por outro lado, que não são tão fáceis de serem encontradas, aí que está o jogo de quem está na bolha. Por quê? Não existe uma ampla divulgação. Você tem que olhar leiloeiro por leiloeiro para encontrar o que ele tem anunciado. Encontrou o que ele tem anunciado, aquilo pode ser uma oportunidade. E só para você ter uma ideia, em São Paulo a gente tem mais de 1.500 leiloeiros. Nossa. Só em São Paulo. Se você for colocar a nível Brasil, tem mais de 5.000 leiloeiros. Então é óbvio que você vai encontrar vários deles com várias oportunidades, porque a galera tem preguiça de olhar por leiloeiros pequenos. E é isso que eu gosto. É aí que eu brilho. Por quê? Eu pego um leiloeiro pequeno de Porto Alegre, se ele tiver um imóvel... Ele não é sempre que ele vai ter um imóvel em São Paulo, mas se ele tiver um imóvel em São Paulo, a chance de eu arrematar sem ninguém de São Paulo tá sabendo é altíssima. Como é que funciona esse trabalho dos leiloeiros mesmo? Como é que tu vira um leiloeiro? Como é que funciona isso? Cara, para ser leiloeiro hoje, tem um decreto da época do Getúlio Vargas, não precisa de muita coisa. Você não precisa nem de uma formação específica, para ser sincero. Você vai lá, se cadastra, tal, faz uma provinha para mostrar que você sabe ler, escrever, etc e tal. E aí é contato com o Poder Judiciário e contato com os bancos. Quanto maiores forem os seus contatos, mais imóveis você consegue captar e colocar à disposição para fazer o leilão. E o trabalho de um leiloeiro seria quase como, vamos dizer, um corretor de imóveis que vende um imóvel? Seria organizar isso ali, colocar, distribuir para as pessoas de fato arrematarem? No final do dia, o leiloeiro é quase um corretor de imóveis que vende imóveis com desconto. Ele tem um trabalho um pouco maior, porque ele tem que analisar uma série de questões, edital, matrícula, processo e tal, mas de toda forma, ele é como se fosse um corretor. E, inclusive, ele ganha 5%. Menos até que o corretor um pouco, mas ele ganha 5%. Pô, que legal. Mais uma oportunidade aí também, né? Oportunidade. Vitor, outro ponto aí que eu vi que tu falou bastante é em relação quando a gente faz assessoria, a gente tem vários clientes importantes que fazem várias arrematações. Então, já entendo que é um investimento que, quem tá ali dentro, o cara não faz um e para. Esses investimentos desses caras são feitos na pessoa física, são feitos na pessoa jurídica? Quantos imóveis eu posso arrematar por ano? Quanto eu pago de imposto por isso? Como é que funciona essa parte? Cara, você pode arrematar quantos você quiser. Tudo depende de uma única coisa. O seu bolso. Você pode arrematar 100, 200, 300 imóveis por ano. Se você tiver dinheiro para tanto, você pode arrematar quantos você quiser. Não tem um limite. Qual que é o ponto? Tem algumas questões tributárias. Se você for comprar e vender, você sabe que essa regra ela é meio zona cinzenta, né? Mas se você for comprar mais de 5 ou 6 imóveis e vender dentro do mesmo ano, não é recomendável que você faça na pessoa física. Aí você passa essa operação para jurídica. Então depende. Tem investidor que ele compra menos de 5 por ano, mas ele compra imóveis muito caros. Então ele faz na pessoa física porque é mais barato. É 15% sobre o lucro, que é o ganho de capital, até 5 milhões. Passou disso, vai a alíquota escalonada. E tem gente que tem uma operação mais complexa, que arremata vários imóveis ao longo do ano, eles fazem por holding. Holding imobiliária, SCP, cada um tem uma forma de fazer. Eu, por exemplo, tenho 4 holdings imobiliárias, cada uma com sócios diferentes, pra gente fazer as nossas arrematações. Nossa, que legal, cara. Então, realmente é um investimento que quem entra ali não costuma sair. Vicia. É viciante. E tem muita gente, existe esse movimento de realmente fazer leilão de imóveis para morar, não como investimento? Cara, existe, tá? Normalmente é para aquela pessoa que mora de aluguel. Então, ela já está disposta a pagar um preço mais próximo ao de mercado, o que
Vou chegar assim pra você, sabe a casa de 1,5 milhão que você tá construindo? Vamos supor que você não estivesse construindo, você tá procurando ela pra morar. Se eu viro pra você e te falo assim, a sua casa você vai poder comprar a mesma casa por 1.350.000, o que você diz? Pô, rebentei, peguei desconto. É a mesma lógica. Então a pessoa que tá procurando pra moradia, ela briga por menos desconto. Se for 10%... Deve ser o terror dos investidores, então o cara que tá querendo morar ali junto. Pra moradia é o terror dos investidores. Então se a pessoa que tá procurando pra moradia entrar na parada, o investidor tem que sair. Porque aí não tem teto pra quanto ela quer pagar. Isso é difícil. Na prática, você tem que ir, tentar arrematar, ver se tá com disputa. Se não tiver com disputa, você leva. Se tiver muito disputado, você abandona. Hoje a métrica que eu tenho, Rafa, é participar de 10 leilões e levar 2. Tá, então tu que já tem uma grande experiência na área, é referência, mesmo assim, vamos dizer, um retorno ali de 20% dos leilões que tu participa. Então o cara que quer entrar nisso, ele já tem que ter a consciência de que, cara, não dá pra levar todos e não vou levar a maioria deles, né? Imagino que seja um dos grandes pepinos ali que o pessoal realmente quer fazer. É que assim, sendo bem sincero com você, se eu arrematasse todos os imóveis que eu entro pra disputar, eu morava em Maldivas, eu não tava de férias, eu ia morar lá. Porque, cara, primeiro que eu não ia ter dinheiro, né? Eu entro em 10 porque eu não gastei o dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro pra arrematar os 10 e 10 pra arrematar os 10, meu Deus do céu. O céu era o limite. Mas, de fato, o leilão, ele te dá essa consciência sobre a coisa. Você tem que ter calma. Porque em um tiro, você pode multiplicar seu patrimônio de uma forma substancial, 50%, 60%, 70% de lucro, até mais, 120%, 130% de ROI. Então você tem que ter calma. Acertou o tiro? Ótimo, você vai ficar 6 meses ali, trabalhando, venda, papá, botando lucro no bolso. Você não precisa estar afoito, tipo, toda semana querendo arrematar um, depois o outro e tal, não sei o quê. Acertou um, bota o lucro no bolso, vai para outro. Aí é a vez do Rafael, que há 2 anos atrás arrematou, fazer de novo. Então, é como se fosse uma fila, porque o dinheiro é finito, né? Se eu tivesse muito mais do que eu tenho, eu ia participar infinitamente. Eu tenho que saber e escolher aqueles que eu acho que vão ser interessantes. Não, faz todo sentido. Cara, um outro ponto que eu queria ver contigo, eu vejo muito que existe, e me corrija se eu estiver errado, tá? Mas que existe também muitos golpes nesse mundo de leilões de imóveis. Então, como é que uma pessoa que, é inexperiente, tá começando nisso, consegue evitar esse tipo de coisa? Cara, tem muito golpe de leiloeiro falso, né? Acho que é isso que você tá se referindo. O leiloeiro falso é muito simples de você resolver. Você vai entrar num site chamado Junta Comercial do seu estado, São Paulo. Vou entrar na Junta Comercial de São Paulo e vou ver se o leiloeiro tá matriculado. Se ele estiver matriculado na Junta Comercial, pronto, não é golpe. Qual que é o outro ponto que vocês têm que se atentar? O site do leiloeiro nunca vai ser .com, sempre vai ser .com.br, .net. Então, sempre se atentem a isso e cuidado, tá? Trocar o L pelo I, colocar 2 S, I imóveis. É que nem golpe de Instagram, né? Isso é golpe nessa pegada, tipo golpe de Instagram. Então, tomar cuidado com esses detalhes dos sites. Encontrou um leiloeiro legal? Viu se ele está habilitado, se ele está matriculado? Procura também no Reclame Aqui. Pronto. Zero problema. Mas é muito mais comum nos leilões de carros, tá? Muito mais comum. Tá, boa. Cara, outro ponto que eu queria ver contigo é em relação a esse imóvel. Eu já ouvi falar que tu não consegue ver fotos do imóvel, que tu de fato está arrematando. Então eu queria saber disso tanto como investimento, porque, tu tá indo no escuro ali em relação ao imóvel, tanto quanto moradia, né? Como é que a pessoa tá arrematando ali uma casa para morar, ou um apartamento, qualquer tipo de imóvel que seja, e enfim, ela nem sabe como é que é esse imóvel. Eu vou te fazer uma pergunta. Você compraria um imóvel sem saber quantos quartos tem? Não. Você compraria um imóvel sem saber qual que é o piso que tá na cozinha, o azulejo? Nunca. Em nenhuma hipótese. Jamais. Eu compro porque você não compraria. É aí que tá. Depende, né? Eu não compraria para morar. Não. Pra investimento, seja qual for, pra moradia ou pra investimento, você compraria? Dependendo, sim. Se tivesse muito descontado, você compraria? Sim. Mas não é todo mundo que pensa dessa forma. Mas na verdade, se tivesse muito descontado, eu acho que eu ia mais ter um receio do que comprar, né? Claro que no leilão ali tu já entende que tá em leilão. Você já fica meio preocupado, entendi. Não, mas isso é super natural. O que acontece? A grande maioria dos leilões você não consegue ter acesso a dentro do imóvel. Então, você não sabe se a parede tá cinza, se a parede tá branca, se o chão é de madeira, se o chão é preto, você não consegue saber. É óbvio que você tem um padrão normal pro tipo de padrão do imóvel. Então vamos pegar assim, Minha Casa Minha Vida. Você não vai chegar esperando que vai ter um porcelanato de altíssima qualidade e mármore
no apartamento inteiro? É óbvio que não. Mas se ele estiver ocupado, ele está minimamente cuidado. Uhum. Então, aí que está o ponto. O estado de conservação do imóvel, o que tem dentro do imóvel, muitas vezes a gente não consegue saber, mas o fato do imóvel estar ocupado me deixa muito mais tranquilo, porque o imóvel ocupado ele é isso, está cuidado, está limpo, está com mínimas condições de habitabilidade. Então, desocupado eu já fico mais preocupado. Pô, faz sentido, mas é meio contraditório, né? Quando tu pensa em leilão de imóveis, eu, pensando aqui como cabeça de leigo, que nunca participei de um leilão, eu pensaria que seria melhor arrematar um leilão ali de um imóvel que está desocupado. Afinal, eu não vou ter que tirar a pessoa de lá. Só que, na verdade, faz todo sentido, né? Pô, se a pessoa está morando ali, o mínimo de condições de habitação, aquilo ali tá. E em relação ao contrário, quando, na verdade, nessa situação mesmo, em que a pessoa está morando ali, como é que funciona isso para despejar a pessoa? É algo tranquilo? O que você acha? Quero ouvir você primeiro. Cara, eu sei que existe muito preconceito, mas não tem uma noção geral de como é que funciona. Tu ouve histórias, né? Tu sempre ouve aquelas histórias, aquelas loucuradas. Cara, isso é muito interessante, sabia? Porque ontem mesmo saiu uma notícia no UOL, tá? De uma mulher que botou fogo dentro da casa porque não queria desocupar o imóvel que tinha ido para leilão. Eu só vou te falar uma coisa, isso é tão raro de acontecer que quando acontece vira notícia. Boa. Quantas notícias você viu dessa na sua vida? Poucas. Não, umas 4, 5. Uhum. Tem mais de 1.500 imóveis sendo vendidos todos os dias em leilão no Brasil. Uhum. Se você for colocar percentualmente, não dá 0,1% dos imóveis que são vendidos. Mas como é que funciona o processo na prática? Na prática? Cara, existem 2 formas. A primeira você vai achar que eu tô louco. A segunda é a forma mais arcaica de se fazer. A desocupação, a maioria das desocupações, mais de 80% do que eu tenho de análise empírica das arrematações que eu fiz e que os meus alunos fizeram, a gente já passou mais de 600 imóveis arrematados dentro do ELI, que é a minha mentoria, mais de 80% você consegue a desocupação amigável. E a pessoa simplesmente sai do imóvel por uma conversa. Por quê? Mas essa pessoa, vamos lá, nesse momento que o imóvel foi a leilão, a pessoa está consciente disso, ela está ciente disso, ela sabe que o imóvel vai a leilão, tu foi lá, tu fez a arrematação, como é que funciona? É tua responsabilidade? É tua responsabilidade de entrar em contato e desocupar o imóvel. Uhum. Como é que funciona? Arrematei a sua casa. Rafa, se você perdeu um imóvel, você está numa situação financeira complicada. Minimamente, eu tenho que te tratar como um ser humano. Eu não posso chegar lá botando o dedo na sua cara, e o pessoal vai achar que isso é besteira, mas eu não posso lá chegar o dedo na sua cara querendo te bater, te colocar pra rua de toda forma. Eu só vou arrumar inimizade, e aí eu vou ter um problema de fato. Uhum. Como é que você chega numa pessoa que tá numa situação complicada do ponto de vista financeiro e convence ela a sair do imóvel? Cara, oferta que paga mudança, deixa ela ficar lá um mês até ela procurar um outro lugar pra arrumar, de aluguel. Às vezes paga o primeiro mês de aluguel dela em algum lugar, sei lá, R$1.500. Pum, pagou isso, uma mudança, um carreto. Resolve o problema. Sabe por que resolve? Cada mês que ela fica lá, ela tem que, se ela não desocupar amigavelmente, ela tem que pagar 1% de taxa de ocupação, que seria tipo um aluguel, sobre o valor de mercado do imóvel. Ou seja, o dobro do que seria um aluguel tradicional. Então, se ela ficar lá, ela vai acumular uma dívida gigantesca comigo, arrematante, e se ela se negar a sair, em 60, 90 dias, no pior cenário, eu consigo desocupação por força policial. Eu entro com uma ação chamada emissão na posse, pedido de liminar, que é para ser mais rápido. Desocupação, se ela se negar, força policial. E agora eu vou falar assim pra você. Você não tem filho? Não. Imagina que você tá casado, você tem 2 filhos e você está perdendo imóvel. Seus filhos têm 4 e 8 anos. Pensa, eu chegando com a polícia e um carreto na sua porta, te colocando para fora e enchendo o caminhão às forças. Pensa o que seu filho ia pensar. É uma situação traumática, é uma situação vergonhosa. Então, por isso que é a exceção da exceção da exceção da exceção. Porque as pessoas têm conhecimento e, obviamente, elas querem evitar esse tipo de situação. No final do dia, elas acabam desocupando amigavelmente, sem trazer nenhum tipo de problema. Porque, primeiro, ela não quer arrumar mais dívida. E, segundo, ela não quer passar por um problema tão grave e vergonhoso que é esse. Infelizmente, né? Mas... E essa pessoa que, vamos lá, que tem o seu imóvel ali, passando por um leilão,
Quando isso de fato acontece, como é que é a reação assim, da pessoa? É algo que ela já esperava, mas esperava que nunca fosse acontecer, que fosse demorar? Porque eu imagino que, pô, deve ser algo muito complicado. Eu imagino que a pessoa tem grande responsabilidade nisso, porque não é de um dia para outro que um imóvel vai a leilão. Mas eu queria assim, saber na prática, assim, de forma geral, o que costuma acontecer? Essa pessoa fica, nossa, surpresa, meu imóvel, enfim, foi para leilão. Como é que isso funciona? Cara, não existe surpresa no leilão. A pessoa não está pagando conscientemente o condomínio, a pessoa não está pagando conscientemente o financiamento, ela não está pagando o IPTU. Não tem surpresa. Ela sabe que ela é devedora. Então, meu imóvel foi a leilão? Não existe. Isso não existe. Ela sabe que ela não está pagando. Então, essa consciência existe. Outra coisa, ela fica ciente de todas as fases do procedimento. Todas as fases. Pelo menos em teoria, tá? Ela fica sabendo de tudo, passo a passo. Arrematou, a pessoa vai entrar em contato. Antes disso ela foi intimada, ela tá sabendo. Antes disso teve o processo que citaram ela, tentaram penhorar. Porque o que acontece? Penhorar um imóvel para levar a leilão é também medida de exceção. O que é mais fácil? Você ter uma dívida comigo, 100 mil, lembra que eu bati no seu carro? Sim. O que é mais fácil? Você entrar na minha conta e sacar 100 mil? Ou pegar o meu imóvel, tentar vender e ficar nesse processo que talvez demore sei lá quanto tempo, até efetivamente você botar a mão no dinheiro? Cara, mais fácil sacar os 100 mil. Mas tá sacar os 100 mil. A lei determina que dinheiro é preferência. Então, se a pessoa já não tem nenhum dinheiro na conta, elas já tentaram travar a conta dela. Provavelmente ela já tomou um bloqueio judicial. Então, ela sabe que vai chegar no imóvel em algum momento. E tu já teve algum caso teu, ou da tua família, ou dos teus alunos, que aconteceu alguma dificuldade ali na hora de fazer a desocupação? Cara, tinha um imóvel que foi arrematado conscientemente, tá? O cara era policial, ele falou que não ia desocupar sem força policial. A gente usou a força policial e ele desocupou e morreu por aí. Só que o que aconteceu? Demorou 120 dias pra desocupar. Tá dentro do meu cálculo. Se eu vou vender em 120 meses, ou 120 meses, em 12 meses, 365 dias, 120 não é nada pra mim. E falando já nessa questão de prazo, Victor, como é que costuma ser o prazo entre a arrematação e a venda desse imóvel? E quanto tempo demora essa parte burocrática mesmo ali de, pô, arrematei um imóvel hoje, quando que esse imóvel de fato tem a minha posse, né? Fica ali na matrícula com o meu nome, e quando eu posso efetuar a venda dele? É um pouco difícil falar quanto tempo demora entre uma arrematação e a venda, porque varia de imóvel para imóvel. Vou te falar em média dos meus alunos, porque eu tenho esses dados todos detalhados. Perfeito. Entre uma arrematação e colocar o nome na matrícula, de 2 meses e meio, no máximo a 3. Reforma depende do tamanho da reforma. E a venda, a média, é de 8 a 12 meses. Tá. Isso independente do padrão de imóvel? Independentemente do padrão. O que eu tenho percebido? Imóveis de baixo padrão têm uma liquidez gigantesca e imóveis de alto padrão também têm uma liquidez gigantesca. O grande problema, inclusive nas cidades mais metrópoles e capitais, é esse padrão de 500 a 600 mil. Porque no final do dia é a classe média, né? Sim. E em relação à concorrência, os imóveis de baixo padrão, de alto padrão, costumam ter... Algum deles costuma ter mais concorrência que outro nos leilões? O baixo padrão tem mais concorrência. Tá, tem mais público, né? Mais público, é menos dinheiro investido. A pessoa pode... Com 1 milhão, vamos supor, tá? Uma pessoa que tem muito dinheiro, 1 milhão. Ela pode dividir em 4 imóveis, 5 imóveis de uma vez só. 1 milhão, às vezes, não compra um de um alto padrão, pelo menos aqui em São Paulo. Entendeu? Então, tem mais concorrência nos menores. Nos de alto padrão, cara, é pouca concorrência, porque o ticket é mais alto, a brincadeira é mais forte. Então, a gente tá falando de uma arrematação de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. E nesse alto padrão, então, tu consegue, muitas vezes, fazer melhores negócios até, justamente por ter menor concorrência? Consegue, só que você tem que dispor de mais capital. Claro, mais difícil, mas acaba sendo um negócio melhor. Pra quem tem, é um ótimo negócio, porque, cara, você vai lá comprar você sabe que é um imóvel que tem uma boa liquidez, um bom padrão, tá bem localizado, uma área segura, estrutura. Você sabe que você fez um investimento que, minimamente, se ele te demorar, ele ainda vai ter uma valorização. Você pode ainda alugar. Agora, no baixo, cara, é mais complicado. Você tem que comprar e vender rápido, fazer aquela reforma bem... Cara, uma reforma moderninha, mas que você não gaste muito. Pra dar aquele tapa e empurrar o imóvel pra venda rápido. Entendi. Agora, o mais alto, você tem menos concorrência, o ticket é maior.
Mas você tem, né, essa oportunidade de ter um lucro bem interessante no período. E, Vitor, vamos lá. É bastante informação de leilão de imóveis. A gente sabe que é um ótimo negócio pelo tudo que tu está nos passando. Mas para uma pessoa que hoje fosse iniciar nesse ramo de leilão de imóveis, além da parte de conhecimento, de realmente entender toda a parte de lei, burocracia, como funciona todo o processo, como tu aconselharia essa pessoa começar? Começar por um imóvel de mais baixo padrão, independente se ela tem ali daqui a pouco um valor para estar arrematando um imóvel de mais alto padrão, vai depender da demanda de cada cidade, é bem aquela ideia de entender o mercado imobiliário daquela cidade. Eu, por exemplo, quando eu falo de construir para vender, eu sempre defendo a ideia de que muitas pessoas cometem um grande erro, que a pessoa acha que a dificuldade do negócio está atrelado a aspectos construtivos, do tipo, vai ser mais fácil eu construir uma casa de baixo padrão do que de alto padrão, só que não tem nada a ver. A gente está falando de um produto imobiliário. Então é muito melhor tu construir uma casa que tenha demanda, que tenha liquidez, que tu vai construir hoje, em 2, 3 meses vai vender de uma forma mais rápida. Para leilão de imóveis, esse raciocínio se aplica da mesma forma? Então é eu entender a demanda ou não? No leilão de imóveis, cara, por ser algo diferente, começa pelo baixo padrão, imóveis mais baratos, o que tu diria? Cara, assim, num geral, tudo tem uma certa liquidez interessante, tá? Os de baixo padrão, eles têm uma liquidez alta, os de alto padrão também. Meio é mais complicado, mas vai também. O que eu indicaria, e o que você falou tem muita inteligência, tá? Porque não basta você arrematar pagando barato. Não adianta nada você pagar 100 no imóvel que vale 200, só que ele demorar 3 anos para vender. Perfeito. Que aí você teve um erro econômico, não é um erro de análise do leilão. Você errou no imóvel. Então, o ponto é, você tem que identificar os melhores imóveis que possuem mais liquidez dentro desses 3 setores. Baixo, médio e alto padrão. Identificou? Esse aqui eu posso ter uma liquidez. O outro tá... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em muitas revistas de geografia, quando, sei lá, há 15, 20 anos atrás, quando eu estava no colégio, tinha uma revista de geografia que você via o contraste econômico da sociedade. Uhum. Tinha um imóvel que aí fica aqui no Morumbi, que ele tem uma piscina na sacada, só que ele é de frente para uma favela. A vista da sacada com a piscina, tem piscina na sacada, altíssimo padrão. É de frente para a favela. É um imóvel de alto padrão. Ele não tem como falar que vale menos de 2 milhões de reais. Mas qual que é a liquidez disso? Perfeito. Então não adianta eu focar só no alto. Eu tenho que saber que dentro desses eu tenho alguns setores do que pode e o que não pode ter mais liquidez. E essa informação do imóvel, perfeito assim o exemplo que tu trouxe. O imóvel ali, lindo, maravilhoso, que tem a piscina na sacada. Eu consigo saber exatamente a localização desse imóvel ali no leilão para saber que ele é de frente para uma favela, por exemplo, e não vai ser vantajoso por isso? Cara, dentro do leilão você tem o edital que tem toda a descrição de como é que são as regras do leilão e você tem a matrícula. Então você tem todas as informações de metragem, área privada, área comum, quantas vagas, quantos não tem vaga, o que tem. Você tem todas as informações. Aí você vai fazer o seguinte, pegou o endereço, Google Maps, bota o carinha ali na rua, dá uma olhada, vê o que tem ao redor, olha o mapa, vê o que tem, passa em frente, dá uma circulada no bairro, conhece. E aí você tem toda a noção. O que você não consegue fazer é, em regra, entrar dentro do apartamento para ver como é que tá por dentro. Às vezes o cara é um imóvel de 3 dormitórios, ele derrubou, virou 2. Entendeu? Já teve muita surpresa negativa, assim, de entrar num apartamento, num imóvel, meu Deus, o negócio... Cara, eu tive só uma surpresa até hoje. Só uma. O cara fez um círculo, um buraco entre o banheiro e a sala. Mas só, o resto ele deixou perfeito. Mas ele deixou um círculo entre o banheiro e a sala. Acho que ele queria passar no meio de um pro outro, não sei, fazer uma vista panorâmica. O cara nunca vai saber também. Não dá pra saber, mas assim, tinha um redondinho, perfeitinho assim, ó. Uhum. Faz sentido? Nenhum. Sabe o que eu fiz? Enchi de massa ali e vai. Legal. Hein, Vitor? E um outro ponto que eu tenho uma dúvida é em relação à venda, tá? Não existe algum preconceito por parte do comprador por esse imóvel ter passado por um leilão, essa informação fica em matrícula, normalmente o comprador costuma saber disso ou nem vai atrás? Cara, essa informação fica em matrícula, então você comprou um imóvel, tem como você ver se ele já passou ou não por um leilão. Mas o que acontece? Esse tipo de preconceito e desvalorização do bem é muito comum para carro de leilão, moto de leilão, veículos no geral, né? Por quê? Cara,
Um carro de leilão, você não sabe quem era o dono anterior. Você não sabe se ele passou em 500 buracos, se ele pulou uma guia, se ele botava... Sim, se mudou todo o carro. Pinga com... Você não sabe o que ele fazia dentro do carro. Então, tem um preconceito. Agora, dentro do imóvel, cara, se ele jogou tinta no chão, você quebra o chão. O imóvel tá lá igual. Não muda. Por quê? O imóvel, ele é um bem durável. Você tem imóveis, cara, de 1.500 que continuam lá do mesmo jeito. Então não faz sentido você desvalorizar se... Tá, o imóvel tá ali. Mudou nada pelo fato dele ter passado em leilão. E acho que até pelo funcionamento do processo é algo que o cara muitas vezes não deve nem se atentar, né? Porque ele vê uma casa, um imóvel, um apartamento à venda, ele faz a visita, vai com o corretor... Pô, ele só vai saber que o imóvel foi a leilão, às vezes, se ele pegar e ver a matrícula desse imóvel depois. E mesmo se ver, acho que também não vai... Cara, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Até porque isso tá muito claro, né? É assim... Quando o cara tá interessado em comprar esse imóvel, ele já se apaixonou pelo seu imóvel. Então ele vê, tá todas as paredes, tá inteiro, tá pintadinho, tá... Não tem um vício oculto igual nos carros. No carro não tem como você saber qual que é o diagnóstico do que aconteceu. Na casa é muito simples, né? As paredes estão lá, tá funcionando, encanamento, tá com luz, tá tudo direitinho. Não tem por que você depreciar o imóvel pelo fato dele ter passado em leilão. Eu nunca tive essa dificuldade e não conheço ninguém que teve essa dificuldade, inclusive. Boa, Vitor. Um ponto que a gente ainda não falou, que eu acho que é importante nesse meio de leilão de imóveis, é em relação à reforma desse imóvel, né? Então, vamos lá, muitas vezes tu compra um imóvel, como a gente falou, tu não sabe realmente o estado dele, imagino que tu já considera ali no teu estudo de viabilidade um custo para uma reforma, enfim. Essas reformas, costuma gastar muito dinheiro? O que tu costuma fazer nesse imóvel para vender? Chega a mobiliar, chega a fazer um estudo de mercado do tipo, ó, esse imóvel aqui o ideal é que eu, sei lá, faça uma... Tá, às vezes não tem nada no imóvel, eu faço uma cozinha. Como é que funciona essa parte da reforma? Cara, isso é interessante porque você entrevistou o Carlos, que fala sobre house flipping. Eu já tenho uma ideia completamente diferente da do Carlos. Os meus imóveis eu simplesmente pinto de cinzinha claro ou branco, coloco ali em vinílico ou qualquer coisa muito parecida e vendo daquele jeito. Tu sabe que eu tenho uma opinião muito parecida em relação a construir para vender. Então eu sou muito da ideia que quando a gente constrói uma casa para vender, a gente não tem que colocar mobília, porque é um gasto que a gente está colocando uma identidade nossa que, na grande maioria dos casos, e a gente está procurando a grande maioria dos casos, porque a gente quer a liquidez, a gente quer a grande massa, a gente quer a grande massa, a pessoa que vai morar nesse imóvel, ela vai querer colocar a identidade dela também. Eu acho que isso é algo que pega bastante. Né? Tem uma história, cara, eu gastei acho que uns 7 mil reais pra reformar um piso, coloquei uns porcelanatos bem legais, era um imóvel interessante. Cara, ela comprou, uma semana depois ela quebrou tudo. Tudo. O que adianta? Eu joguei 7 mil reais a mais, isso não impactou na minha liquidez, não me deu margem de lucro, eu só desembolsei, ou seja, gastei mais dinheiro à toa para uma semana depois ela quebrar tudo. Depois disso, eu parei de me preocupar. É óbvio que também não posso deixar uma coisa feia. Se tiver esteticamente feio, eu troco. Mas eu não fico reinventando a roda. Eu não boto armário, eu não rebaixo o teto, não. Mas existe um custo que tu considera na viabilidade. Tem. Então, como eu não sei o estado do imóvel, eu considero, sei lá, tal valor pra se, o imóvel tiver um lixo, assim. Sabe como é que eu tento, eu não coloco um percentual fixo, porque eu tento investigar muito sobre o imóvel antes de fazer a arrematação. Isso é um ponto, né? Antes de tu continuar, quanto tempo tu sabe do edital ali, do imóvel, e tu tem até, de fato, acontecer o leilão ali pra tu dar os lances, pra tu ter esse tempo de pesquisa, né? Hoje eu tava analisando um que vai acontecer daqui 3 meses. Tá, então existe um tempo. Eu posso encontrar um que vai acontecer amanhã, mas não vai dar tempo de eu analisar. Mas existe um período, assim, que ele é por lei? Não tem necessariamente um período. Eu já vi 3 meses, 2 meses, 1 mês, 15 dias... E também não tem como eu ter controle de quando foi anunciado ou não. Então, assim, é um pouco complexo. Mas, de toda forma, como eu faço uma varredura semanal, quinzenal, eventualmente, eu tenho uma noção do que tá indo, o que não tá. Eu tenho um mapeamento do que tá acontecendo. Então, eu tenho um tempo para conseguir fazer essa análise. Por que isso é importante? Para fazer aquilo do Google Maps que eu falei, visitar o imóvel, conversar com o porteiro, conversar com o vizinho, achar o WhatsApp do vizinho, achar o WhatsApp da própria pessoa,
entrar no Facebook ou no Instagram da pessoa que ocupa o imóvel pra saber se tem foto interna do imóvel. Cara, é um trabalho bem Sherlock Holmes, assim. É um hacker ali mesmo, um você stalker. tem que ser meio stalker, assim, é uma coisa... Todas as informações que você conseguir reunir do imóvel, porque às vezes você tem as fotos internas, tá? Eu tô falando de um jeito assim, mas às vezes você tem. Uns 30%, 40% você tem. Mas vamos trabalhar no que você não tem, eu tento reunir todas as informações. Então, por exemplo, sabe uma coisa de ouro, se você quiser saber qual é o estado de conservação do imóvel? Paga alguma coisa pro zelador, vai no prédio, fala com o zelador, troca uma ideia, fala, ó, aquele imóvel tá indo leilão, tal, você tem que jogar um papo, né? Um bom papo, conversar, porque às vezes o cara fica meio reticente de passar alguma informação. Então você tem que chegar numa conversa boa, franca. E normalmente o zelador, como ele acaba visitando os apartamentos, às vezes para ajudar, fazer uma reforma, coisa, arrumar uma torneira, ele acaba tendo uma noção de como é que tá aquele imóvel. Ele conhece o proprietário, ele sabe como é que é o proprietário, se ele é um cara difícil, se ele não é um cara difícil. Você pergunta pro porteiro se o cara é problemático, se ele não é, se ele é tranquilo, se ele é de boa. Por exemplo, arrematações que eu fico fora. Ótima oportunidade, vou ganhar muito dinheiro. Cheguei no porteiro, o porteiro falou, o cara é louco, ele é psicopata, ele bate na mulher. Ele... Sim, não vale a pena o risco, né? Descarto, porque assim, tem leilão todo dia. Eu vou olhar outras oportunidades, mas essa aí, por exemplo, deixo de lado. Então, é um estudo amplo. Dá trabalho? Pra caramba. Mas dá muita margem de lucro também. E o pessoal costuma fazer esse estudo porque entendo que é algo que, faz toda a diferença. Mas, no geral, assim, das pessoas que trabalham ali com leilão de imóveis, fazem esse investimento. Tu vê que o pessoal costuma ter esse cuidado? Ou é mais no, olhei ali, Google Maps, ok, vamos pra cima? Quem tem instrução, faz direito. Quem é aventureiro, vai lá e arremata na sorte. Meus alunos, por exemplo, não tem como eles fazerem uma arrematação sem passar por esse passo a passo. Porque eu, na raça, com o meu pai lá no começo da história, tivemos que montar esse passo a passo para mapear e minorar todo tipo de problema. E aí fazer uma arrematação que, sim, ela não vai me dar nenhum problema, sim, ela vai me trazer um lucro, sim, eu tenho uma noção de como é que tá o imóvel. Se você pula isso, vê lá no site, se emociona, faz a arrematação, cara, a chance de você fazer uma besteira. Realmente é minimizar todos os riscos possíveis, fazer a viabilidade, que eu acho que é um negócio realmente muito viável. Outra coisa que a gente falou lá no início um pouquinho, mas a gente não entrou bem no assunto, e a gente precisa falar porque, é o que eu falo aí diariamente sobre financiamento, né? Então, tu falou ali que às vezes a gente consegue arrematar dando 5% de entrada, o restante financiado. Como é que funciona isso? A gente consegue arrematar com imóveis com qualquer financiamento? Qual é essa modalidade de financiamento? Quais bancos fazem isso? Como é que funciona isso? Cara, primeiro que para financiamento tem que ser leilão de banco, tá? Tá. Então, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, cabe financiamento. Principalmente grandes bancos, tá? Cabe entre aspas, porque depende do edital. O Itaú não faz tanto, o Bradesco faz parcelado, o Itaú gosta muito à vista. Quais são os principais que aceitam financiamento? Santander e Caixa Econômica. Aí eles já fazem uma modalidade de financiamento para aquele... Financiamento imobiliário convencional. A diferença é que eles mudam a entrada. Em vez de você ter que dar 20%, como esse imóvel já está dentro do ativo do banco, ele não vai precisar reavaliar, ele não vai precisar fazer visita. Eu vou precisar fazer o financiamento pelo banco que eu estou comprando. Pelo banco da arrematação. Tá. Então, por exemplo, você está arrematando imóvel Caixa, você tem que ter conta na Caixa, crédito na Caixa, fazer a arrematação pela Caixa. E outra coisa ainda em relação ao financiamento, vejo que tu defende muito, né? O financiamento, de arrematar com financiamento. Eu até imagino o porquê, né? Porque eu também defendo muito construir com financiamento. Mas eu queria ouvir de ti, assim, o porquê que tu acha que vale mais a pena, mesmo que a pessoa tenha os recursos para estar arrematando com recursos próprios, ela utilizar dos financiamentos. Cara, tem um exemplo que eu gosto de dar muito da garrafinha d'água. Vamos supor que isso aqui é uma garrafinha d'água. Eu tô quebrado, tá? Meu nome é Vitor, eu tô quebrado. Eu peço emprestado para você R$10. Eu compro 10 garrafinhas dessa. Você tá me cobrando a taxa de juros de 1% ao dia. Tudo bem? Eu peguei R$10, comprei 10 garrafinhas. Cheguei no outro dia, vendi cada uma dessas garrafinhas a R$20. Fiz um lucro aí. Te paguei os seus R$10 com 1% de juros. Quanto eu fico de lucro? Peraí que eu investi. Quanto eu investi? 0, porque eu peguei todo o seu dinheiro. Comprei 10 garrafinhas a R$10 que eu peguei emprestado de você. Tem 1% de juros ao dia.
No dia seguinte, eu tenho que te devolver R$11 Perfeito. e eu vendi tudo a 20. Eu botei 9 no bolso sem colocar nada de dinheiro. E eu usei o seu dinheiro. Você tá feliz? Tá, porque você ganhou o seu 1%. Perfeito. Eu tô feliz porque eu saí de R$0 para R$9 em uma única operação. Pra mim, não faz sentido você arriscar capital próprio pagando à vista se você pode usar o dinheiro barato do banco. Mesmo que a taxa esteja alta, ponto não são os juros. É o quanto de retorno aquele investimento vai te dar. Se o retorno é muito mais alto que a taxa de juros, pouco importa qual que é a taxa. Podia ser 20%. Se eu tô lucrando 100%, se eu tô tendo um ROI de 100%, não faz diferença. Eu vou ter uma lucratividade gigantesca. Continua valendo a pena fazer o financiamento. Então chega a ser um ponto que tu analisa nos editais do tipo assim, tem um apartamento aqui que está entrando em leilão pela Caixa Econômica, por exemplo. Só que por causa desse edital específico, ela não está aceitando financiamento. Tu nem entra por causa disso? Ou tu entraria? Eu entraria porque hoje, quando a gente começou, quando a família começou nesse meio, a gente teve que usar muito financiamento. Hoje a gente tem um pouco mais de capital. Dá pra gente, se for uma boa oportunidade, a gente paga à vista. Não tem problema. A gente sabe que é muito mais inteligente pagar financiado, mas se é uma oportunidade muito pontual, que eu sei que eu vou vender aquele imóvel rápido, porque ele é realmente aquela joia rara, paga à vista. Não tem problema. Se for a única opção, eu pago. Existe também outra modalidade que é parcelamento, que essa não tem juros, mas é 25% de entrada e 30 prestações. Então é uma prestação mais alta. Agora, financiou, cara, se eu posso financiar, eu vou financiar. Em qualquer hipótese. Pra que eu vou tirar o dinheiro do meu bolso se eu posso trabalhar com o dinheiro do banco? Não faz sentido. Nesses financiamentos seria, por exemplo, rematei um imóvel a R$500 mil. Cada edital vai ter suas regras do financiamento? Cara, mais ou menos. Tem umas regras meio gerais. Por exemplo, a Caixa, em regra, mínimo de 5% de entrada. Dependendo do valor de imóvel, aceita price ou saque. E vai ser o valor de imóvel ou valor de arrematação? O valor da arrematação. Tá. Valor da arrematação. Se fosse o valor do imóvel, não faz sentido. Sim. Agora, fazendo o valor da arrematação, pensa assim, você está comprando um imóvel com 50% de desconto, usando financiamento, só dando 5% de entrada, cara, você tem que fazer uma besteira muito grande para não dar lucro com o financiamento. A chance de dar lucro de pelo menos 30% em 12 meses é muito alta, cara. Muito alta. Então, tu diria que o caminho mais seguro é realmente a pessoa começar ali por um imóvel que ela tenha estudado, que tenha visto que tenha liquidez e começar a tentar entrar por esse meio do financiamento mesmo. Não tem o porquê ela arriscar um capital próprio total ali do valor da arrematação se ela tem a oportunidade de usar o financiamento. Cara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se você for começar hoje, pelo menos 30 mil e uma renda mensal comprovada uns 3 a 4 mil reais. Você já começa a brincar. Não de baixíssimo padrão, mas você já começa. Financiamento. Quer começar? Quer ter um ROI muito alto? Quer ter uma rentabilidade bem alta mesmo, significativa? Financiamento. Show. Financiamento. E, Vitor, em relação aos imóveis, eu vejo que quase todo mundo que a gente vê falando de leilão de imóveis na internet ou postando vídeos sobre leilões acaba sendo realmente apartamentos, né? Então eu acho que, ou pode ser eu que estou vendo errado, mas para mim a grande maioria é apartamentos. Então não é nem casa, não é nem terreno. Tu consegue também arrematar casas, terrenos? Vale a pena? Existe algum negócio que é melhor que o outro? Cara, casa tem um detalhe. Teoricamente, a depender do padrão da casa, o investimento na reforma é muito mais significativo. Faz sentido. Porque você tem que reformar dentro e fora. Então tem menos arrematações. Não quer dizer que tem menos imóveis. Tu já arrematou casa? Já. Já arrematei casa. Tive um trauma, inclusive, arrematando uma casa aqui em São Paulo. Eu arrematei uma casa de rua, num bairro chamado Brooklyn, que tem muitos apartamentos. Tem muitas casas de rua também, mas tem muitos apartamentos. Cara, a predileção do pessoal daquela região é por apartamentos. As casas têm uma liquidez mais baixa. Então eu demorei 18 meses para vender. E olha que eu fiz uma reforma legal, eu deixei bem estruturado, porque é um padrão mais caro. Deixei bem estruturado, a casa tava um brinco. 18 meses para vender. Legal, legal. E, Vitor, teve um momento, em uma das nossas conversas, que até não era sobre leilão de imóveis, que tu chegou a me comentar que tu tem que ter muito cuidado com o conteúdo que tu passa, com, de fato, ali, o conteúdo das tuas mentorias, para a pessoa não fazer cacaca, sabe? Para a pessoa não acabar cometendo um grande erro no leilão de imóveis. Quando tu me disse isso, o que tu quer dizer com um grande erro? O que um arrematante iniciante que não fez ali a tua mentoria, que não pegou o conhecimento necessário, o que a pessoa pode fazer que seria um grande erro aí no leilão de imóveis? Cara, eu consigo pensar em 3 erros. 3 erros. Primeiro erro, você sabe o que é usufruto?
Cara, já ouvi falar, mas não... Usufruto é o seguinte, eu sou o dono do imóvel, eu dou pro Rafael com reserva de usufruto. Eu posso usar e gozar desse imóvel para o resto da minha vida. E você não pode fazer nada, embora você seja o proprietário, porque eu te dei. Agora, vamos supor, tem um leilão porque você tá com uma dívida. O cara penhora esse imóvel, vai levar esse imóvel a leilão, mas eu, Vitor, tenho usufruto. Você não me tira daqui, você não me cobra aluguel, até eu morrer. Nossa, que loucura. Não faz sentido nem isso. Você pode fazer isso com a sua casa, por exemplo. Qualquer um pode fazer isso, não é uma coisa só dos leilões. Sim. Mas, de fato, arrematar um negócio desse não faz menor sentido. Menor sentido, porque você vai arrematar, mas você não leva. E tem muitos imóveis que vão a leilão assim, porque eu penso assim, até pela credibilidade, às vezes, do leiloeiro que tá fazendo isso, ou seria mais questão de banco, assim. Não é culpa do leiloeiro, também não é culpa do juiz, mas, cara, às vezes pode ser um bom negócio. Vamos supor, Deus me livre e guarde o que eu vou falar aqui agora, mas, cara, pensa uma pessoa com uma idade muito avançada. Sim. Ninguém vai entrar nessa competição. Se você entrar e tiver paciência de 5 anos, por exemplo, Deus me livre e guarde, tá? Mas, cara, você entende que ele tem valor econômico. Não, pode entendi. ser que alguém queira. E eu, Vitor, pelo amor de Deus, tô fora. Tu tem os dados da pessoa que... Tem, isso tu tem. Você tem tudo. Fica na matrícula. Boa. Quais seriam os outros 2 erros? Cara, leilão de direitos. Esse é um pouco mais complicado de explicar, mas é assim. A sua casa é financiada, certo? Perfeito. Ela tá em alienação fiduciária. Quanto você tá pagando a prestação? Vamos supor que você tá construindo para morar. Não para vender. Você tá pagando a prestação, certo? Vamos supor que você deixou de pagar o condomínio. O condomínio vai lá te processa, ele vai penhorar a sua casa. Só que se... Ela tá financiada. Só que se eu, Vitor, vou lá e arremato essa casa que ela está financiada, eu posso herdar a dívida de financiamento. Então, fora. Porque ele não foi para leilão por causa do financiamento, Não e sim por causa do condomínio. Sim, por conta do condomínio. Então, Entendi. eu acabo entrando no seu lugar no contrato de financiamento e vou herdar a sua dívida. Entendi. Péssimo. Péssimo negócio. Mas tem jeito de resolver, tá? Mas para iniciante, fica de fora. Eu gosto porque eu sei que tem uma estratégia para você fugir da dívida. Mas para iniciante, completamente fora. Um outro e último ponto é leilão de fração ideal. Você já ouviu falar fração ideal? Já. Cara, fração ideal, você tem um imóvel, vamos supor, eu e você compramos esse imóvel aqui. Você tem 50%, eu 50%. Cara, é um imóvel que ele... É um apartamento, vamos supor. Não tem como você dividir ele no meio. A gente é dono de 50% de tudo. Não tem como dividir na metade. Só que eu, Vitor, tomei um processo, tô perdendo os meus 50%, tá indo a leilão. Se a pessoa arremata, ela vira sua sócia, sua coproprietária. Você não sabe quem que é o coproprietário. Fora disso também, pelo amor de Deus. E tu vê que o pessoal comete muito esses erros? Nossa, diariamente, cara. Daí o pessoal entra naquela... Tipo... Cara, diariamente porque eu mesmo posto conteúdo, tem gente que não se aprofunda, só vê os números lá, meu Deus, tá com muito desconto, vai lá e faz essa besteira. Então eu imagino que nesse mercado, com certeza, o aspecto, além do conhecimento psicológico, é fundamental, né? Porque o cara vai na ansiedade. Pô, imóvel, leilão, caixa, sei lá. É a hora de eu ganhar dinheiro, mudar de vida. Tem que estudar. Boa. Tem que estudar. Vitor, aproveitando esse gancho de tem que estudar, que história é essa de todo dia aí um aluno do Eli arremata, ganha dinheiro, fica mais rico? Conta um pouquinho aí também da tua história, como é que tu entrou na internet aí pra, de fato, espalhar o conhecimento sobre leilões. Cara, todos os dias um aluno do Eli fica mais rico. É um bordão que teve um aluno meu que falou assim, cara, impressionante. Eu entrei na mentoria e todo dia alguém fica mais rico. Aí eu falei, nossa, bela sacada. E aí eu sempre posto nos meus stories as arrematações diárias dos alunos, porque tem um aluno pelo Brasil inteiro, então eles vão arrematando quase todo dia. Às vezes tem 4, 5 que arrematam no mesmo dia, às vezes passa 2 dias sem ninguém arrematar, mas todos os dias alguém vai ganhando mais dinheiro com esse mercado, especialmente os meus alunos que estão super preparados para fazer essas arrematações. Então, eu entrei na internet mais para tentar pegar no início cliente para assessoria, divulgar o meu serviço, mas depois eu percebi que tinha um público ali que quer começar a investir, não quer pagar não tem esse 1 milhão para investir na assessoria. Falei, cara, eu vou ensinar, era um sonho, eu sempre quis ser professor, durante a graduação teve um professor que me tocou, uma professora maravilhosa também que abriu meu coração, assim, uma situação bem, bem peculiar, adorei. E eu falei, cara, eu gosto disso, eu tenho didática.
Aí eu virei, enfim, eu comecei a dar suporte na faculdade, no cursinho, para OAB, preparatório, pipipi, vi que eu tinha didática, eu falei, cara, eu vou ensinar esse pessoal que não tem todo esse capital a fazer essas arrematações, entrar nesse mercado e lucrar. E aí eu lancei a minha mentoria, que é Enriquecendo com Leilão de Imóveis. Pô, que legal, cara. E é legal tu falar disso, porque acho que um ponto bom da gente trazer é isso. Às vezes as pessoas veem a gente na internet ensinando e vêm com aquele papo, pô, mas dá tanto dinheiro, por que tu tá ensinando, né? E na verdade, às vezes, primeiro que uma coisa não anula a outra, tem como tu ganhar dinheiro demais de uma forma e muitas vezes a gente nem iniciou ali para vender um curso ou algo do tipo. Eu também entrei na internet justamente para conseguir captar meus clientes. E hoje a minha maior forma de captação de clientes e investidores para minha construtora também é através de vídeos no YouTube, vídeos no Instagram e, consequentemente, tu também consegue ensinar ali nos teus treinamentos, na mentoria. Mas achei muito legal, até me identifiquei bastante com essa história. Meu pai é professor, ele é psicólogo, professor de psicologia e desde criança eu sempre vi ele chegando tarde em casa das aulas que ele voltava na faculdade. Então, na minha cabeça, eu sempre atrelei muito trabalho a dar aula. Então até teve um momento ali onde eu trabalhava na minha construtora que, cara, passava o dia inteiro ali focado na construtora, fazendo orçamento, resolvendo problema com mão de obra, realmente trabalhando na construtora. Chegava no final do dia e sabe aquela sensação de, cara, não fiz nada. Parecia que o dia não tinha sido nada produtivo. Enquanto que se eu ia lá e gravava uma aula ou fazia um vídeo pro YouTube, a minha sensação era de, nossa, hoje o dia foi muito produtivo. Porque eu tinha muito a sensação que trabalhar estava diretamente atrelada da aula, assim, sabe? Cara, posso falar uma palavra feia? Claro. Cara, dá um tesão da porra fazer isso. É muito fera, é muito fera. É muito legal quando você pega uma pessoa que ela pegou um recurso, às vezes, que ela não tinha, que ela pegou cartão emprestado, pra ela começar no mercado. Aí ela vai lá, te escuta, recebe a sua orientação, a sua mentoria. Ela vai trilhar o caminho que você foi batendo cabeça. Porque, cara, eu fui batendo cabeça, né? Olha a história da minha família, eu ainda melhorei a técnica que foi, né, produzida pelo meu pai ao longo do tempo. Profissionalizei a coisa, mas então eu sei todo o caminho a ser percorrido. A pessoa chega ali, se ela for, ela vai dar a cabeçada que eu dei lá atrás. Pra quê? Se ela pode pular esse caminho todo e chegar a um resultado financeiro bacana. Hoje mesmo, vou te dar um exemplo. Uma aluna arrematou um imóvel em março, vendeu, a gente tá aqui agora, ó, em julho, 28 de julho, arrematou em março, ela vendeu em julho. Ela é gerente de uma consultoria aqui. O salário dela é de R$12 mil por mês. Ela arrematou esse imóvel, vendeu hoje. Sabe qual foi o lucro dela? Quanto? R$11 mil por mês. Imagina. Ela fez outro salário? Não, isso é sem palavras. Cara, que mais que eu posso ofertar pra pessoa se ela quase dobrou a remuneração dela mensal por conta da lucratividade daquele negócio que eu ensinei? Então isso é... Porra, dá um tesão. Eu acho que você sente a mesma coisa. Exato, e o mercado imobiliário ele tem esse poder, né? A gente juntando ali as estratégias, financiamento, mercado imobiliário, entendendo, é um negócio que tem possibilidade de a pessoa dobrar de patrimônio de uma forma muito rápida, sabe? Não consigo encontrar outros lugares onde a pessoa consegue fazer isso. Vitor, pra gente já ir mais encerrando a nossa conversa, eu queria que tu passasse assim uma mensagem, mais uma dica mesmo, assim, para aquelas pessoas que estão pensando em ingressar nesse mercado de leilão de imóveis. O que a pessoa precisa se atentar? Tu já falou de alguns erros ali, mas, cara, o que a pessoa que vai entrar nesse mercado precisa cuidar? A melhor dica que eu posso dar é: o estudo liberta. Não precisa estudar comigo. Estuda de qualquer jeito que você quiser. Mas estudar liberta. Se você não se dedicar, se você não estudar, você não vai ter o resultado financeiro que a gente está falando aqui. Seja no seu negócio, seja no meu negócio, que são muito parecidos. Mas se você não estudar, de novo, não precisa ser comigo. Mas dedicação. O problema do grande brasileiro, da maior parte dos brasileiros hoje, a meu ver, cara, é que o cara começa e não termina as coisas. Uhum. Ele quer, mas você não vê ele fazendo um A para isso acontecer. Então, e se você fizer, também não desiste no dia seguinte. Uhum. Porque é um jogo de tentativa e erro. De novo, a cada 10 eu levo 2. Imagina, se o cara em 3 ele desiste. Sim. É tipo aquele... quarto. Cara, o que é isso? Enfim, estuda e tenha muito foco. Não, faz todo sentido. Vitor, queria primeiro te agradecer demais por essa nossa conversa. Aprendi muito realmente sobre esse mercado. Até me atraiu mais do que eu tinha aptidão ali para o mercado de leilão de imóveis. Então, para a gente finalizar, passa para o pessoal aí onde eles podem te encontrar. Fala um pouquinho também da tua mentoria. Pode olhar ali para a câmera e ter um momento aí.
É o seguinte, pessoal, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @leilãocomvictor, tem C, tá? Leilão com Victor. Tem TikTok, tem Instagram, em breve vai ter YouTube, vai ter podcast que você também vai ser convidado, obviamente. Então, chega lá, me manda uma mensagem, eu respondo todo mundo. E se você tiver interesse em entrar no Enriquecendo com Leilão de Imóveis, o Eli tem uma lista de espera lá no meu perfil, vai lá dar uma xeretada e vai lá dar uma futucada nos lucros dos meus alunos. Eu tenho certeza que você vai ficar meio impactado com isso. Boa, Vitor. Gostei demais das conversas, te agradecer novamente. E pessoal, avisando aí pra vocês, foi só mais um dos vários episódios que a gente tem aqui no Imóveis Podcast, com vários especialistas de várias áreas aí do mercado imobiliário. Então vocês sabem que todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, sai um novo episódio. Então já coloquem aí na agenda de vocês para sempre estar assistindo. Por fim, pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações, porque tem muito conteúdo bacana aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.